O maior problema do ser humano hoje, nos tempos que nós estamos vivendo, chama-se saúde mental. A saúde mental é o que mais afeta o ser humano. Por conta dos componentes, celular, internet, muitas coisas mudaram. E hoje faz a pessoa ou as pessoas, né, terem depressão, crise de ansiedade, tudo por conta da internet, do celular, da vida que nós estamos vivendo hoje. A pandemia, a Covid que nós passamos também, e houve muitas perdas, mais de 800 mil, falam até 1 milhão de pessoas morreram. Isso afetou muito a vida da gente. E as pessoas é como um imã. As pessoas vão, de tanto passar por coisas, problemas, e as pessoas vão, chega uma hora que transborda. E aí a pessoa entra com depressão, ansiedade. São problemas que vão vindo e as pessoas vão absorvendo aquilo. E cada vez que você absorve um problema, uma luta, uma dificuldade, chega uma hora que transborda e aí você entra num nível de depressão, de ansiedade. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que cuidar da nossa saúde mental. Existe a depressão, existe a ansiedade. Quando uma pessoa está com a depressão, ela pode não saber, mas são coisas que vêm trazendo ao longo do seu tempo, da sua vida. E vai juntando tristezas, perdas, separações, dívidas, enfim, são várias coisas que fazem e que chega uma hora que enche, que a pessoa transborda e aí a pessoa fica deprimida, fica com depressão por conta do passado. É excesso de passado. É por isso que a Bíblia fala que nós temos que ser como uma criança. Nós temos que voltar também nesse sentido. Na questão de não ter rancor, não ter ódio, mas também na questão de você pega uma criança, eu falo de 3, 4 anos, não estou falando de adolescente, 12, 13 anos, que hoje essas crianças de hoje em dia também já têm depressão e ansiedade. Mas se você pegar lá uma criança, bebê de 3, 4 anos, ela não tem nada disso. Ela não tem, por quê? Porque ela não conhece essas coisas. Mas quando ela vai crescendo, ela vai conhecendo a maldade, a criminalidade, vai conhecendo as coisas que acontecem nesse mundo e aquilo vai afetando a mente da criança e ela vai, cada dia que passa, os anos vão passando, ela vai acumulando aquilo e aí chega uma hora que explode. Então a pessoa entra em depressão. Ansiedade também é o medo do que vai acontecer. A pessoa começa a ficar com medo do coisa que vai acontecer daqui 30 dias. Ah, eu tenho uma dívida muito grande, eu não vou conseguir pagar essa dívida. Então eu vou já começar a me preocupar, já começa a se preocupar antes de chegar o dia. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que se livrar de tudo que amarra nós lá no passado. Tudo que é errado, a gente tem que limpar, tem que apagar as coisas que entristecem nós. Tantas coisas, às vezes as pessoas também passam por luto, perder um ente querido, é difícil, eu perdi também um ente querido, sabe? Mas é como uma ferida. Se você não procurar cicatrizar a ferida, ela vai estar sempre ali, machucando, doendo, você vai estar sempre lembrando daquela ferida, sabe? Então a gente tem que procurar cicatrizar aquela ferida. Essa vida que segue, a única coisa que não tem tratamento é o luto. As pessoas às vezes procuram um psicólogo, vai, toma remédio, Rivotril, isso e aquilo, para poder tratar a depressão. Só que as pessoas esquecem que tem que tratar é o mal, a raiz. Sabe, as pessoas quando vão tomar um remédio, não tem problema a pessoa ir no psicólogo, às vezes a pessoa está com depressão por algum motivo, ela vai no psicólogo, só que ela só trata os sintomas, ela não trata realmente o problema. Então você tem que procurar tratar o problema. E o luto, por exemplo, é uma coisa que você não tem como você tratar, não tem tratamento, é com o tempo. O luto dura em média 1 ano, depois ele passa. Mas a gente tem que entender que a vida segue, a gente tem que procurar fazer as coisas, trabalhar, comprar, vender, fazer o seu trabalho, ter os seus afazeres e a vida segue. Não é que a gente tem que esquecer aquele familiar,
Não é que a gente tem que desonrar aquele familiar, não estou falando isso. Eu estou falando que é como um membro, a pessoa perde um braço, por exemplo, perde um dedo, a pessoa convive com aquilo, aprende com o tempo a conviver, mas não esqueceu daquele dedo, não esqueceu daquele braço que tinha. Mas ela tem que viver para ser feliz, ela tem que ir lá soltar o passado, tem que desprender do passado. Enquanto você estiver prendendo no passado, nas coisas que aconteceram, na separação, nas percas, bens materiais, emprego, separação, traição, seja lá o que for, enquanto você estiver preso nisso aí, você não vai dar o passo para frente, está bloqueando, você não consegue ir para frente, isso está te causando depressão. Da mesma forma é com a ansiedade. Você tem que viver hoje, vive cada dia o seu mal. Você não tem que se preocupar com o que vai acontecer amanhã. Amanhã é outro dia. Amanhã é outro dia. Então, assim que nós temos que viver, para nós se livrar da depressão, da ansiedade, a gente tem que trabalhar aqui, ó, porque a mente ela mente para nós. A mente ela cria coisas, obstáculos, coisas terríveis, terríveis, e que fala, ah, você não vai dar conta, você nunca vai vencer isso, essa luta, esse problema, essa ansiedade, você não vai sair dessa depressão, você não vai sair dessa dívida, e ela fica mentindo. E aí tudo que a gente aceita que desce para o coração. Aí você não consegue se livrar. Por quê? Porque você não está vendo saída. A mente ela tampa seus olhos. Você não consegue ver uma saída para o seu problema. Então, a gente tem que entender o seguinte: a gente tem que procurar, as pessoas que têm depressão, ansiedade, tem que procurar se livrar. Vai fazer uma caminhada, vai correr, acorda de manhã, vai ver o sol, sabe? Aprende uma coisa nova, começa a ler livros, começa a ler principalmente a Bíblia, aprende alguma coisa e levanta e vai fazendo as coisas e a depressão vai embora. Ocupa sua mente com coisas boas, para de ficar vendo coisas de internet que matou, roubou, estuprou, essas coisas ruins só traz mais tristeza, mais ansiedade, sabe? As pessoas não têm como mais nem se assistir televisão, porque você só vê coisa ruim. Então, quanto mais você enche a sua mente, a sua cabeça de coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim que você vê no mundo, mais você vai ficar oprimido. Então, procura coisas boas, procura Deus, sabe? Sai vai para o banco do carona e deixa Deus pegar a direção. Sai, vai para o banco do carona e Deus vai na direção, coloca Deus na direção da sua vida. Quando você coloca Deus na direção da sua vida, as coisas mudam. O que é que você coloca Deus na direção da sua vida? Começa a pedir a Deus, a orar, ler a Bíblia, ele vai te mudando tudo, tirando depressão, tristeza, tudo. Agora, você precisa de fazer sua parte. Fazer sua parte é buscar a Ele. Porque Ele é o único que pode resolver seu problema. Ele é o único que pode resolver, seja qual for o seu problema. Se você buscar Ele, começar a acordar de madrugada, buscar, você tem que fazer sua parte, senão você vai ficar o resto da vida assim patinando. Coloca Deus nesse buraco aí, nessa tristeza, porque a depressão é uma tristeza profunda, é uma coisa que não tem explicação. Às vezes a pessoa tem um emprego bom, tem uma empresa, tem dinheiro, é fortuna, tem uma família bonita, tem tudo, tem saúde, a família está com saúde, mas a pessoa está triste, está deprimida, não sabe o que é. É Deus. Deus ele preenche esse buraco aí, esse vazio. Começa a colocar Deus para você ver se não volta a alegria. Porque você não nasceu para ser assim, triste, deprimido, ansiedade, tá perturbando a minha vida, é perturbação, é tormento. Sabe por quê? Porque se a gente ficar só nós aceitando isso, vai realmente acontecer. E entra antes, saindo e não vai sair. Mas quando você luta, você levanta a cabeça e coloca Deus, Deus tira. Deus é o único que pode tirar esse problema. Então coloca Deus na sua vida. Coloca Deus em cada parte da sua vida, no casamento, financeiro, tudo. Tudo que você vai ver, tudo vai embora. Porque Deus tira, Deus resolve. Só Deus resolve. Coloca uma coisa na sua cabeça. Se você colocar Deus, ele vai tirar. Você já tentou psicólogo, você já falou com um amigo, com a amiga, com o irmão, com a irmã, com o tio, resolve, eles vão ouvir seu problema, mas não vai entrar lá dentro, não vai, sabe, nem sabe o que você está sentindo, só você e Deus que sabe. Então coloca para Deus, ele sabe resolver, fecha a porta do seu quarto e entrega seus problemas para ele. Ele vai resolver e eu te garanto que pouco tempo você vai voltar à alegria, o sol vai voltar a brilhar, as cores vão ter, as coisas vão ter cores. Hoje está preto e branco, está frio, está gelado para você, mas você vai ter paz, você vai ter alegria, você vai vibrar. Você vai ser aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher forte, guerreira, vai voltar a sorrir. Tenha fé, acredita, coloca Deus para você ver, mas coloca mesmo de verdade, que você vai ver Deus mudar a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida.